Olha bem para essa questão 163 que caiu lá no Enem de 2019. Para resolvê-la rapidamente, você tem que lembrar dos conceitos de funções constantes, funções polinomiais do primeiro grau ou funções afim, e ainda conhecer o comportamento gráfico associado a cada uma delas. Você lembra de tudo isso? Independentemente da sua resposta, eu peço que você já inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim você incentiva a produção de mais videoaulas, ajudando você a concretizar seu projeto de vida. Vamos ver o que nos reserva a questão 163 do Enem de 2018. Nós vamos ler o enunciado e você nota que existem algumas informações que já estão em negrito. Eu já fiz isso para chamar sua atenção para os principais dados que o enunciado fornece. Você não vai encontrar esse tipo de ajudinha lá na prova. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição de valores correspondentes a cada faixa. Esse segundo parágrafo é vital. Ele começa a fornecer informações a respeito desse contexto. Nós temos um valor mensal. Esse valor mensal vai depender do consumo, que está classificado em várias faixas. Cada faixa vai fornecer um valor para o consumo. E no que nós vamos ter que fazer é considerar a adição desses valores. Esse termo aqui, adição dos valores, é importantíssimo nesse segundo parágrafo. Vamos ver quais são as faixas. A faixa 1 é aquela que vale para o consumo de até 6 metros cúbicos e o valor é fixo de R$12. O que significa isso? Valor fixo de R$12. Quer dizer que não vai mudar o valor. Se a pessoa consumir até 6 metros cúbicos, ela paga R$12. Isto é, se ela consumir de 1 até 6 metros cúbicos, ela vai pagar o mesmo valor. Para 1 metro cúbico, 2, 3, 4, 5 ou 6 metros cúbicos. Serão R$12. Não vai depender da quantidade de metros cúbicos de água que ela usou. Na faixa 2, nós temos a regra para o consumo que é superior a 6 metros cúbicos e vai até 10 metros cúbicos. Nesse caso, a tarifa vai ser de R$3 por metro cúbico, mas, atenção, por metro cúbico que exceder a 6 metros cúbicos. Aqui está a cereja do bolo nessa segunda regra. Você tinha a faixa 1, se a pessoa consumir até 6 metros cúbicos, ela paga R$12. Na faixa 2, a história já muda. Ela vai pagar, além daqueles R$12 lá na conta, ela vai pagar R$3 por metro cúbico que exceder aos 6 metros cúbicos. Só para você ter uma ideia. Por exemplo, se ela teve um consumo de 7 metros cúbicos de água naquele mês, isso significa que ela consumiu 6 metros cúbicos mais 1 metro cúbico. Esses 6 metros cúbicos, eles vão estar valendo lá para a faixa 1. Então ela vai pagar R$12. E esse outro metro cúbico já foi excedido dos 6. Isso quer dizer que ela vai pagar R$3 por ele. Ah, mas e ao todo? Bom, ao todo são 12 mais 3, R$15 de pagamento para esse consumo de 7 metros cúbicos. E se aqui for 2 metros cúbicos? Ou seja, se ao todo ela consumir 8 metros cúbicos, como que vai ficar a conta dela? Para 8 metros cúbicos, você perceba que você vai ter 6 metros cúbicos iniciais, mais 2 metros cúbicos que vão exceder aos 6 metros cúbicos. E é claro que aqui ainda não chegou aos 10 metros cúbicos. Então, para cada um desses 2 metros cúbicos, ela vai pagar R$3. Ou seja, 3 vezes R$2 só para essa parte excedente do consumo. Ao todo vão ser R$12 da primeira faixa, mais 6 da segunda. Ou seja, R$18 ao todo. E assim vai,
até você, por exemplo, chegar numa situação em que você tenha 10 metros cúbicos de consumo. Caso seja essa a situação, daí a gente vai pensar no valor extremo a ser pago para a segunda faixa, para um consumo de 10 metros cúbicos, que corresponde a 6 metros cúbicos mais 4 metros cúbicos. Os 6 metros cúbicos estão citados lá na primeira faixa e vão custar R$12, e os 4 metros cúbicos vão custar R$3 cada um, logo 3 vezes 4 igual a 12. Assim sendo, o valor a ser pago vai ser de R$24. Mas e se a pessoa gastar além de 10 metros cúbicos? Daí vem a faixa 3. Na faixa 3, nós temos a determinação do valor a ser pago para o consumo que for superior a 10 metros cúbicos. A tarifa vai ser de R$6 por metro cúbico que exceder aos 10 metros cúbicos. Usando, só para exemplificar, vamos pensar assim: se ela gastar, por exemplo, 11 metros cúbicos, ela gastou 6 metros cúbicos, que equivale ao gasto na primeira faixa, mais 4 metros cúbicos, que equivale ao gasto na segunda faixa, mais 1 metro cúbico para a terceira faixa. E agora você para e pensa, aqui, como é um consumo próprio da faixa 1, você vai pagar R$12. Para esses daqui, nós vamos pagar 3 vezes 4, que é R$12. E para esse outro metro cúbico que excedeu aos 10 metros cúbicos que a gente já tinha calculado aqui atrás, nós vamos ter 6 vezes 1 metro cúbico. Se aqui fosse 2, ou seja, se o consumo fosse 12 metros cúbicos, nós teríamos 6 vezes 2 e assim por diante, até chegar no consumo máximo. Esse consumo para 11 metros cúbicos vai ser então de 12 mais 12, 24, 24 mais 6 igual a R$30. Ainda lá no enunciado foi citado algo que a gente deve considerar, que é que o consumo máximo de água por residência nessa cidade é de 15 metros cúbicos por mês. Isso significa que no máximo a pessoa vai pagar quanto? Você sabe quanto que ela vai pagar no máximo? Pensa aí rapidão. Escreve aí nos comentários. Aproveite e já deixe seu like e inscreva-se no canal. Eu estou aqui ajudando você a chegar mais próximo da concretização do seu projeto de vida e eu peço essa retribuição. Inscreva-se, curta, compartilhe. Venha participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. E aí, achou a resposta? Já comentou? Como que vai ser então? Se o consumo máximo é de 15 metros cúbicos, nós teremos 6 metros cúbicos mais 4 metros cúbicos mais 5 metros cúbicos. Olha só, porque eu separei assim mesmo? Porque esse consumo aqui de 6 metros cúbicos é o consumo máximo para a primeira faixa. E de acordo com o que está escrito ali, nós teríamos que pagar R$12. 4 metros cúbicos referentes à segunda faixa. E na segunda faixa, cada metro cúbico custa R$3. 3 vezes 4 vai ser 12. Mais esses 5 metros cúbicos que foram excedentes aos 10 primeiros metros cúbicos. Mas só que ele está lá na terceira faixa, esse consumo. Lá na terceira faixa, cada metro cúbico custa R$6. 6 vezes 5, 30. Então, 12 mais 12, 24. 24 mais 30, R$54. Esse daqui vai ser o valor máximo pago para uma pessoa lá naquela cidade. E agora nós vamos à finalização do enunciado. O gráfico que melhor descreve o valor de P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico e... Olha só, a gente tem que decidir qual daqueles gráficos ali é aquele que define a resposta para essa questão. A gente, observando assim pela nossa conversa até agora, já pode até decidir qual que é. Então, por exemplo, a gente conversou que na faixa 1 nós temos até 6 metros cúbicos, ou seja,
no comecinho do gráfico, nós teremos uma linha que a altura vai ser sempre de R$12. O preço está descrito aqui no eixo vertical e o consumo no eixo horizontal. Veja lá, P em reais, V em metro cúbico. E você pensa, no comecinho, se até 6 metros cúbicos o valor não muda, então nós teremos uma linha horizontal que vai de 0 até 6. Não tem 6 marcado aqui. Nós temos essa grade que ela vai nos dar uma garantia de que, por exemplo, nós estamos tratando de 2 metros cúbicos em cada um dessas marcações, desses retângulos. Então, por exemplo, nesse primeiro gráfico, nós teremos um valor constante para o preço. Sim, nós teremos. No segundo também, no terceiro também, no quarto também. Já no quinto gráfico, o valor não é constante. Por quê? Porque o segmento de reta subiu nessas 3 primeiras marcações aqui. Cada uma delas equivale a 2 metros cúbicos de consumo. Ah, mas como você sabe, Jesse? Olha só, o 15 está citado. Então, se você olhar assim, nós temos uma marcação, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia. 7 marcações e meia. Isso significa que cada meia marcação, ou seja, na metade de cada retângulo, nós temos marcada uma unidade e, portanto, na base do retângulo todo, 2 unidades. Contemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mais a metade da base de um retângulo, 15 metros cúbicos. Mas o fato é que esses 4 primeiros gráficos, eles têm realmente o perfil inicial que satisfaz a faixa 1. Esse último está fora. Por que mesmo? Porque nesse caso, o consumo no início de 0 a 6 ela é crescente. Olha lá o gráfico subindo. Isso é característico de uma função polinomial do primeiro grau que tem o coeficiente angular maior do que 0. Aquele número que multiplica o x. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Quanto a esses outros gráficos, eles são gráficos de funções que inicialmente, nesse primeiro trecho, tem uma regra de uma função constante. Porque ele não muda a altura, nem é uma linha que desce, nem é uma linha que sobe. Isso é característico de uma função constante. Se você não lembra, a função constante é sempre do tipo f de x igual a um valor. Por exemplo, f de x igual a 12 seria o valor da função para qualquer x em determinado intervalo ou no domínio da função igual a 12. Só para exemplificar. Bem, mas vamos analisar sem pensar especificamente nas regras das funções. Você tem como resolver essa questão. É mais demorado, mas tem. Na faixa 2, o consumo a gente viu que vai chegar lá para 4 metros cúbicos excedente ao 6, que vai gerar R$24 de gasto. E aqui, se você pensar que esse comprimento, essa altura aqui é de R$12, um pouco mais que a altura do retângulo, para R$24 nós teremos que dobrar esse valor, ou seja, vai passar da segunda linha da altura do segundo retângulo, que está empilhado aqui. Olha lá, esse primeiro gráfico está combinando bem com essa situação. Então, 6, 7, 8, 9, 10 para 10 metros cúbicos. Eu vou até marcar aqui, para 10 metros cúbicos, nós temos esse consumo aqui. E esse primeiro gráfico está satisfazendo a segunda regra também, a da faixa 2. Nesse item B, nós também temos a mesma situação. Olha o perfil dos dois gráficos. 2, 4, 6, primeiramente é constante, depois ocorre um aumento, esse aumento é para mais 4 metros cúbicos, e nós estamos com uma altura que é equivalente à altura do primeiro gráfico lá. Então, R$24. Quanto à alternativa C, ela também está no páreo, tem o mesmo perfil. E essa alternativa D? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
E aqui a gente já tem uma situação que não está batendo com as anteriores. Se você pensar que esse daqui é o consumo de R$12, ali naquele ponto no eixo vertical, nós temos um consumo maior do que R$12. Então isso aqui também está fora nesse momento. Sobraram esses 3 candidatos. E vamos ao consumo final, que nós fizemos o cálculo e deu R$54. Cada altura dessas daqui está correspondendo a R$10. Então 10, 20, 30, 40, 50 e passou um pouquinho. Olha lá, esse primeiro gráfico está satisfazendo. Para 15 metros cúbicos, o gasto de R$54. E esse segundo já não. Olha lá até que altura ele chegou. 10, 20, 30 e uns quebradinhos. Então esse daqui também está fora, o item B. Em termos de análise, o item C já de cara é descartado. Por quê? Porque o valor pago pelo consumo lá na terceira faixa, de acordo com esse gráfico, é constante. E ali na faixa 3, na regra que ela descreve, não ocorre isso. Sobrando assim a alternativa correta, A. Agora você perceba que demorou um bocado para a gente chegar a essa conclusão. E se você conhecer o que é uma função constante, qual o gráfico que a representa, o que é uma função polinomial do primeiro grau e qual é o comportamento dela de acordo com o coeficiente angular, você vai resolver essa questão muito mais rápido. Você não vai perder tanto tempo. E é isso que nós vamos fazer agora. Imagine que você queira desenvolver a expressão para P de V. A partir disso, nós vamos entrar na discussão dos tipos de funções que nós vamos usar para essa regra. Então, P de V, que é o consumo, ele vai ser dividido em 3 faixas. Então, por exemplo, o primeiro valor é de R$12, mas existe uma condição. Se o consumo em metro cúbico, que é o V, for maior ou igual que 0 e menor ou igual que 6 metros cúbicos. Agora, se passar de 6 metros cúbicos, nós teremos outra situação. Nós teremos os R$12 mais R$3 pelo valor que exceder a 6. E como calcular o valor que excede a 6? É simples, você pega o consumo e tira os 6 metros cúbicos. Logo em seguida multiplica por 3 e depois soma com 12. Só esse fator aqui que está sendo multiplicado pelo 3, ele mede a quantidade em metro cúbico que excedeu aos 6 metros cúbicos, ou seja, o que passou de 6 metros cúbicos. Por quê? Porque esses 6 metros cúbicos vão ser contados lá na primeira regra. Então aqui a gente tem que ver, por exemplo, se a pessoa gastou 7 metros cúbicos, o que vai acontecer? Ela vai entrar nessa regra. Por quê? Porque ela é válida se o V for maior do que 6 e menor ou igual a 10 metros cúbicos. 7 metros cúbicos está nesse intervalo. Logo, eu não vou usar esse primeiro, eu vou usar esse segundo. 7 menos 6 dá 1 metro cúbico. E é aquela história da qual a gente já conversou. 6 metros cúbicos da primeira faixa mais 1 excedente. Como eu calculei esse 1, eu subtraí dos 7 metros cúbicos 6 metros cúbicos. E assim obtive esse resultado. E para a terceira faixa, como é que a gente vai fazer? No que diz respeito a essa faixa, nós teremos que mudar o valor por metro cúbico, que passa a ser 6, e o intervalo já é maior do que 10 metros cúbicos. Para a terceira faixa, nós vamos ter os R$12 da primeira, mais o valor máximo a ser cobrado pela segunda, que vai até 10 metros cúbicos. Então, a gente pode já calcular isso fazendo aqui a separação. 6 metros cúbicos para a primeira faixa, mais 4 metros cúbicos para a segunda. Essa custa R$12. Essa daqui que vai caracterizar o consumo máximo para a segunda faixa, que vai ser 4 metros cúbicos. E o preço a ser pago, 3 vezes 4, R$12. 12 mais 12, R$24. Então a gente já pode marcar nessa terceira linha
a condição para a faixa 3, que vai ser inicialmente pagar R$ 24 referentes ao consumo que passou da faixa 1 e da faixa 2 até 10 metros cúbicos, mas agora nós vamos registrar o que vai exceder aos 10 metros cúbicos, que é 6 vezes V menos 10. Opa, o que está escrito aqui? Aqui está escrito, olha, esse fator ele está determinando quantos metros cúbicos passaram de 10 metros cúbicos, porque é essa quantidade que eu vou multiplicar por 6. Essa quantidade é que vale R$ 6 para cada metro cúbico. E ainda nós temos que lembrar que esse valor ele é referente a um consumo maior do que 10 metros cúbicos e menor ou igual a 15 metros cúbicos. Aí está. Essa daqui é a regra da função. Se você cair numa situação em que você precise desenvolver uma regra assim, a dica está dada. Mas quanto ao gráfico, como que a gente pode desenvolver o gráfico para esse tipo de função? Vamos pensar assim. Imagine que você não tem aquele gráfico lá das alternativas. Se você for prestar uma prova dissertativa, é essa a ideia que eu vou desenvolver com você que você tem que fazer. Num primeiro momento, você vai ter lá no eixo vertical o valor a ser pago, que foi designado por P, e aqui no eixo horizontal o volume em metro cúbico. Ali no eixo vertical, aquele consumo é em reais. Eu vou deixar denotado assim para não demorar muito. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar as 3 faixas aqui no eixo horizontal. Primeiro, de 0 a 6. Onde vale uma regra. Depois, na faixa 2, para valores superiores a 6 e menores ou iguais a 10 metros cúbicos. E por fim, para valores superiores a 10 e no máximo 15 metros cúbicos. Nós temos a faixa 1, faixa 2 e faixa 3 de consumo e os valores a serem pagos. E inicialmente nós temos aqueles R$12 lá, que vai de 0 até 6 metros cúbicos. Isso quer dizer que a gente pode marcar com uma linha horizontal o consumo ali naquela faixa. Pronto. Isso significa que o valor é fixo de R$12. E se você quiser usar esse fato numa prova dissertativa, você escreva lá R$12 no eixo vertical. Logo em seguida, você sabe que vai aumentar R$3 por metro cúbico que exceder a 6. Isto é, você vai ter para 7 metros cúbicos mais R$3 adicionados ao 12, então vai ser 15. Para o 8, mais 3, 18. Para o 9, 21. E para o 10, 24 metros cúbicos. Logo, você vai ter uma linha crescente para descrever esse gráfico, que vai ser assim. Eu não vou desenhar em escala para não demorar muito na resolução. Mas o valor correspondente a a altura desse último ponto aqui é 24. R$24 referentes aos 10 metros cúbicos. Para o consumo da terceira faixa, nós vamos chegar nos R$54. E eu vou marcar essa situação usando esta linha aqui inclinada, que está subindo mais rápido que o da faixa anterior. E você vai se perguntar logo, mas Jesse, como você tem certeza que essa linha ela está subindo mais rápido do que aquela outra ali da faixa anterior? Agora que eu vou te contar a história, se você ainda não sabe, da função polinomial do primeiro grau. Toda função que é do tipo f de x igual a um número mais outro vezes uma variável, que aqui a gente poderia transformar essa função para isso, multiplicando aqui 6v menos 60, fazendo os cálculos e tudo mais. Toda vez que a gente tiver uma situação dessa, em que a função tem o aspecto f de x igual a vezes x mais b, em que o a e b são números reais e o a é diferente de zero, nós teremos uma função que é chamada polinomial do primeiro grau. Essa função ela tem um comportamento que depende muito
desse valor A, que multiplica o x. Então, quanto maior for esse valor, mais rápido cresce a função. Você nota que se você fizesse a distributiva aqui, dessas duas expressões que nós temos, na faixa 2 nós teríamos 3v. Depois feitos os cálculos, 3 vezes menos 6, menos 18, 12 menos 18, menos 6, mais 3v. Essa seria a regra aqui para essa faixa. Menos 6 mais 3v. Essa regra aqui, ela está indicando que a função é polinomial do primeiro grau, porque você tem a variável independente que é v, no lugar desse x aqui, e a função aqui, é claro, ela chama p de v. Se fosse seguir essa notação minha que eu usei para descrever a função polinomial do primeiro grau, esse p seria o f, o v seria o x. Então, p de v é igual a menos 6 mais 3v, ou, se você preferir, 3v menos 6. Esse valor aqui é o a que eu citei para a função polinomial do primeiro grau. Ele é o coeficiente angular, ele que indica o quão rápido o gráfico da função, que é um segmento de reta aqui no caso, está crescendo. Então, quando você tem 3v, você tem um crescimento. Agora, note que, ao desenvolver a regra para a terceira faixa, você vai ter, para a terceira faixa, uma situação que é 24, 6 vezes menos 10 dá menos 60. 24 menos 60, menos 36. Menos 36 mais 6v, ou 6v menos 36. Olha o valor que está multiplicando na variável independente, que aqui é v. É 6. É o dobro de 3. Isso significa que essa regra aqui, ela nos fornece um crescimento maior do que essa anterior. Ou seja, se essa linha está inclinada assim, a próxima, que tem o dobro da velocidade, ela vai ter um crescimento muito mais rápido. E por isso que eu desenhei essa parte do gráfico desse tipo. Nós sabemos que esse tipo de função é uma função polinomial do primeiro grau. E se por acaso você chegar numa função que é do tipo g de x igual a um certo valor, por exemplo, R$12, olha só, esses números coincidentes não é mera coincidência. Esse tipo aqui de função abaixo é uma função constante. Por quê? A regra dela só tem um número. Do lado direito aqui, você não tem dependência da variável independente x. Então, quando não tiver x aqui do lado direito, você tem uma regra que depende só do número e, portanto, ela não é uma função polinomial do primeiro grau e, portanto, ela é uma função constante. É isso mesmo. É o caso da primeira faixa. Então, na primeira faixa, nós temos uma regra válida para um intervalo que trata de uma expressão que é uma expressão de uma função constante. Logo em seguida, uma expressão para uma função que é polinomial do primeiro grau. E se você estudar um pouquinho mais de matemática, você vai ver que isso daqui é uma translação. Mas deixa quieto, né? Qualquer coisa escreve aí que eu explico. E ainda aqui, outra regra que tem o perfil de desenvolvimento da função polinomial do primeiro grau. Isso tudo nos fornece de novo o perfil da função, que é a alternativa A. Olha só que bacana. Então, até esse momento, note lá nesse perfil que a função para a segunda faixa ela tem um crescimento numa velocidade e para a terceira faixa ela cresce mais rápido ainda. Essa questão nós podemos resolver rapidamente se eu souber de tudo aquilo? Sim, se você já soubesse de tudo aquilo que eu acabei de conversar contigo, você já iria ver esse primeiro gráfico e notar o primeiro trecho é uma função constante, que é o caso da faixa 1. Ele pode ser resposta da questão, assim como B, assim como C e assim como D. Você já tirava o E da jogada. Quando a gente lê o enunciado, lá na parte da faixa 2, nós notamos que o preço do metro cúbico passa a ser R$3. Logo, a gente pensa que existe essa dependência da quantidade de metros cúbicos com esse valor, ou seja, da variável V com 3. E assim haverá um crescimento do gráfico.
todos eles estão apresentando esse crescimento. No entanto, quando você analisa a terceira faixa, esse crescimento tem que mudar. Ele tem que ser maior. Por quê? Porque o volume em metro cúbico passa a custar R$ 6. Ou seja, nós temos dois segmentos de reta que são cada vez mais crescentes. Com isso, não vale a alternativa B, nem C, nem D, que eles apresentam crescimentos ou estagnação, como eu estou mostrando aqui. A alternativa correta é a A. E é isso aí, essa videoaula ela foi um pouco mais longa, no entanto eu trouxe vários conceitos e várias maneiras para resolver essa questão. Sugiro a você que estude bastante esse tipo de função, reveja, refaça essa questão, e esses detalhes todos eles abrem margem para você resolver não somente uma questão desse tipo, mas várias outras, inclusive aquelas dissertativas em outras provas, em outros concursos. Por isso, eu peço a sua retribuição na forma de uma inscrição nesse canal e na forma de um like, para que eu possa continuar produzindo videoaulas e ajudando você a conquistar seu projeto de vida. Te espero na próxima aula. Até lá!